Quem ficou sob pressão na última semana foi a comunicação da equipe econômica do governo. No jargão do marketing, uma mensagem que circulou muitas vezes nas redes sociais significa que ela viralizou, bombou. E se ela viralizou sem nenhum tipo de estímulo financeiro, significa que foi um desempenho orgânico, mérito do próprio conteúdo e da informação. Mas nem tudo é orgânico nas redes sociais. E gerou desconfiança o excesso de memes atacando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Logo após a aprovação da reforma tributária, pipocaram nas redes memes criticando um suposto aumento dos impostos e afirmando que Haddad era o ministro das taxas, principalmente por causa da taxa da blusinha, que tributa as negociações em lojas internacionais. Isso no contexto em que a população tem aprovado a agenda econômica do governo, concordado com as opiniões do presidente Lula sobre o Banco Central e quando o Congresso aprovou uma série de medidas que podem baratear o consumo de itens da cesta básica. Ficou nítido que o bolsonarismo ativo nas redes pegou a brecha do tema dos impostos para atacar o governo, que ficou pressionado para explicar que não vai aumentar impostos e nem sobrecarregar a classe trabalhadora. A resposta veio. A comunicação do Ministério da Fazenda bolou uma reação usando memes inspirados na animação Divertidamente para esclarecer a população sobre a reforma tributária. E além disso, parlamentares aliados do governo fizeram várias publicações nas redes defendendo o ministro Haddad, relembrando o histórico dele na educação e o desafio que ele está enfrentando agora na Fazenda. E já na reta final da semana, o mesmo ministro Haddad anunciou na quinta-feira o congelamento de 15 bilhões de reais para cumprir a meta do arcabouço fiscal. Os cortes devem atingir inicialmente o orçamento dos ministérios voltados para investimentos com salários e ações não obrigatórias. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, afirmou que esse corte não atingirá programas sociais e o Minha Casa Minha Vida. Esse anúncio ia ser feito na segunda-feira, no dia 22, mas o ministro antecipou e, segundo ele, para evitar especulações. O presidente Lula, em entrevista ao Jornal da Record, sinalizou que tem como meta o controle fiscal, mas que não deixará de fazer investimentos por causa disso. Ele reforçou essa tese durante discurso na Conferência das Pessoas com Deficiência. Para Lula, o país tem uma dívida histórica e que não pode tratar investimento em educação, saúde como gasto desnecessário. Escuta só. É importante a gente lembrar que o país ainda tem muitas dívidas sociais com o nosso povo, mas muitas dívidas é impagável. Eu brigo todo santo dia no governo, todo santo dia, porque toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer, sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer, não, vai gastar muito, vai gastar muito, vai gastar com educação, vai gastar com saúde, vai gastar com transporte, vai gastar com reforma agrária, vai gastar com pessoa com deficiência. A pergunta que eu faço é o seguinte, quanto custou a esse país não cuidar das coisas certas no tempo certo? Essa tem sido a tônica do presidente e demonstra como até aquela ala do mercado que havia aderido a tal frente ampla já rompeu os laços de amizade e tenta impor ao governo a agenda do Estado mínimo, pressionando Haddad e toda a equipe econômica a colocar em prática uma agenda derrotada nas urnas. Então, na panela de pressão está a equipe econômica do governo.